Olá, meus queridos amigos, que a graça de Jesus, o amor de Deus, o Pai e a comunhão maravilhosa do Espírito Santo se faz presente na minha e na sua vida, amém? Queridos, hoje nós vamos continuar refletindo numa pergunta muito pertinente para todos nós, né? Da série Que farei então de Jesus chamado Cristo, né? E essa pergunta, então, ela se encontra em Mateus, capítulo 26, 27, melhor dizendo, verso 22, né? 27, 22. Lá diz assim, replicou-lhe Pilatos, que farei então de Jesus chamado Cristo? Essa pergunta ela foi dirigida a uma turba enfurecida, ensandecida, tristemente. Esta situação é triste, porque a turba estava pedindo a cabeça de Jesus. E esta pergunta nós aplicamos ela na vida de vários personagens bíblicos e fazemos uma aplicação para todos nós nos tempos em que nós estamos a viver, né? E nada mais, nada menos do que hoje nós vamos estudar um pouquinho de como esta pessoa maravilhosa, depois de Jesus, respondeu a esta pergunta. Mateus capítulo 4, verso 21. Lá diz assim, passando adiante, viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco em companhia de seu pai, consertando as redes, e chamou-os. Exatamente. Cristo Jesus estava à beira da praia quando viu estes dois irmãos a consertarem as redes juntamente com seu pai Zebedeu, né? Quando eles foram então convocados para a grandiosa missão de fazerem discípulos, né? De serem pescadores de homens, né? E no início, João, estou falando aqui do profeta João, né? Uma outra oportunidade posso fazer a de seu irmão Tiago, né? João, hoje nomeadamente estou falando de João, né? Desde seu nascimento até este presente momento em que eu li de Mateus 4, verso 21, e um pouco depois, né, durante a sua vida, ele teve esse apelido um pouco forte em sua vida, né? Não sei se você que está me vendo aqui pela internet já teve um apelido desse, né? Olha só, Marcos 3,17. Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, aos quais deu o nome de Boanerges, que quer dizer filhos do trovão. Exatamente. Então, João, ele tinha essa natureza tempestuosa. Ele era filho do trovão. Então, como eu acabei de falar, né? Desde seu nascimento até o dia que Jesus viu ele à beira da praia, em Mateus 4, verso 21, né? E chamou ele para ser pescador de homens. E até um pouquinho, né? Depois, aqui no contexto de Marcos, ele foi tido como filho do trovão. Mas, com o decorrer do tempo, que ele foi sendo ensinado por Jesus Cristo,
durante 3 anos e meio, né, ele passou de filho do trovão a discípulo amado, exatamente. Ele passou-se a reclinar no peito de Jesus. Eu trago aqui, ó, João 13, 23. Ora, ali estava conchegado a Jesus, um dos seus discípulos, aquele a quem ele amava. Jesus estava aconchegado no peito, no colo de Jesus, né? Ou seja, durante os anos em que Cristo aqui esteve, ele foi sendo moldado a imagem e a semelhança de Jesus. Que bonito, né? João respondeu à pergunta: que farei então de Jesus chamado Cristo? Ele respondeu de modo afirmativo. Ele respondeu de modo constante, progressivo, dia após dia, procurando ser moldado por Cristo Jesus. Ele com certeza deixou a velha natureza, a natureza má, morreu, e ele alimentou uma nova pessoa, uma pessoa no espírito, como nos diz o apóstolo Paulo em Romanos 8. Ele vivia na carne, Romanos 7, com a presença de Jesus, com o ensinamento de Jesus, com a vida de Jesus. João passou a viver no Espírito, Romanos 8, e aí então ele passou a experimentar, andar em novidade de vida, conforme nos diz Romanos 6, verso 4. E com esse objetivo de João, sendo dia a dia alcançado, ele estabeleceu uma fidelidade como nunca houve, né? E que fidelidade é essa? Fidelidade que eu digo está lá em João capítulo 19, verso 26 e 27. Vendo Jesus sua mãe e junto a ela o discípulo amado, disse: mulher, eis aí o teu filho. Depois disse ao discípulo amado: eis aí tua mãe. Dessa hora em diante, o discípulo a tomou para casa. João, ele mostrou-se contrário aos outros que fugiram diante daquele espetáculo horroroso, né? Daquele espetáculo espantoso, né? Que foi a morte de Cristo. Horroroso por quê? Porque Jesus, na visão dos judeus, ele se tornou estúpido, né? Ele se tornou, para que isso, né? Não precisava, né? A gente está estudando um pouco a respeito dos judeus, de Israel, enfim, no livro O Desejado de Todas as Nações, né? Estou fazendo um resumo aí de cada capítulo, né? Então, para os judeus, aquilo que Jesus havia feito era loucura, né? Mas para nós que temos a consciência do Evangelho, é o poder de Deus na vida, em nossa vida. A cruz é o poder de Deus em nossa vida. E João, contrariando a tudo e a todos, permaneceu junto à cruz de Cristo, ao ponto de Jesus dizer para ele: João, essa aí é tua mãe. Mãe, esse aí é o teu filho. Tamanha foi a fidelidade de Jesus, de João, melhor dizendo, para com Jesus.
Então veja que a resposta que farei então de Jesus chamado Cristo foi construída ao longo dos anos de transformação de caráter, né? De transformação de caráter. E o testemunho nós vemos lá na frente. O testemunho e o final nós vemos lá na frente. Do ano 90, 80, 90 em diante, até o ano 100, 101, 102, por aí, né? Que foi o derradeiro da vida de João, né? Ele escreve o próprio evangelho, que eu acabei de ler, em João 19, né? Verso 26 e 27. E João escreve também 3 cartas, 1ª, 2ª e 3ª João, né? E ele também tem a oportunidade de escrever o livro do Apocalipse. 5 livros João escreveu. Dos 5, 4 levam o seu nome, né? Então veja que de filho do trovão a discípulo amado, em João 13, 23, há uma diferença absurda, né? Antes vivia na carne, Romanos 7, e com a presença de Cristo na vida dele, ele passou a viver no Espírito, Romanos 8. E aí? O que farei então de Jesus chamado Cristo? Talvez eu esteja falando para alguém que até agora tem se comportado como João. Vive na carne ou viveu na carne, tendo ilustração de Romanos 7. O bem que eu quero fazer, não faço, mas o mal que não desejo fazer, esse eu faço. É a constante luta da carne. Mas Jesus te chama a viver no Espírito, assim como João viveu no Espírito. E você, e aí? Vamos viver no Espírito? Vamos deixar a velha carne? Vamos responder afirmativamente, progressivamente, cada dia um pouquinho, a pergunta que farei então de Jesus chamado Cristo? Vamos responder esta pergunta de modo coerente, de modo feliz e de modo com que passemos a crescer, como nos diz Lucas, em sabedoria e graça, estatura, sabedoria e graça diante de Deus e dos homens. Vamos? Que Deus te abençoe em sua decisão e que você seja transformado pela palavra de Deus. Vamos orar. Querido Pai, nos ajude a viver em santidade de vida na sua presença. Sabemos que não é fácil, mas também não pedimos que seja fácil. Pedimos tão somente o auxílio do Espírito Santo para nos orientar, para nos dizer, para nos ajudar a viver. Por favor, Senhor. Sabemos que vamos tropeçar, cairemos muitas vezes, mas que o Espírito Santo faça parte deste processo diário em nossa vida. Em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Eu sei que eu e você temos sede e fome. Jesus é o pão e a água. Aquele que beber do pão e da água certamente não ficará com sede, muito menos com fome. Que Deus te abençoe e que Ele te ajude em sua caminhada cristã até a eternidade. E não esqueça de compartilhar, de escrever. Escreva aqui nos comentários: quero ser semelhante a Jesus, assim como foi João. Escreva aí no comentário. Deus te abençoe e até o próximo vídeo.